Fala galera do meu canal, tudo em paz? Hoje eu estou trazendo para vocês aqui os melhores momentos de uma webinar que eu fiz em parceria com a Rede Grau Técnico sobre administração em enfermagem e eu trouxe muitos convidados legais. Preparei aí os melhores momentos para vocês. Espero que todos aproveitem. Para a gente poder começar, conforme eu chamo as pessoas, eu apresento melhor, tá? Deixa eu trazer aqui na tela a nossa primeira pergunta de hoje, e eu quero ir lá para o Rio Grande do Sul, para a Kátia trazer para a gente aí a sua participação. Lá do Rio Grande do Sul, não é, ligada total aí na enfermagem, traga para a gente, por favor, qual, logicamente se apresente, né, mas qual a definição de administração em enfermagem, por favor, minha amiga Kátia. Eu sou Kátia Suminski, sou enfermeira, coordenadora de saúde, Grau Unidade Porto Alegre. Por favor, venham conhecer aqui. Bom, Carlos, administração de enfermagem, basicamente é o quê? É o planejamento da assistência, é o plano de ação que nós, né, como equipe de saúde, fazemos com protocolos, tá? Que é um planejamento, organização para uma assistência, prestar assistência. Qual é a finalidade, então, da administração em enfermagem? É de assistir de maneira integral, tá? E da melhor forma e possível o cliente. Esse é a administração de enfermagem. Planos de ações, tá? Cuidados para assistência. Ou seja, é engraçado porque eu não sou da área de enfermagem, né? Então, na minha cabeça, eu já fico logo naquela, para a administração de enfermagem, eu não sei o que é. Eu ligo logo a administração, mas de fato tem a ver com a parte de gestão, né? E agora eu quero ir lá para Recife, com a minha queridíssima parceira Roberta. Pode liberar teu microfone aí já, Roberta, também. Eu queria trazer aqui, deixa eu colocar na tela a nossa pergunta. Beleza? A importância do trabalho, né, em equipe na enfermagem, de trabalho em equipe na enfermagem. Primeiro que o trabalho em equipe é um grupo de pessoas, né, que vão participar ali com objetivos comuns, né, a fim de obter um resultado. Que resultado é esse? Como a colega já falou, é a melhoria na assistência da enfermagem. Então, não existe trabalho na enfermagem que não seja em equipe. Então, é preciso trabalhar unidos, né, começando a cumprir, assim, a divisão de trabalho, a divisão de tarefas, todos juntos, em prol do paciente. Então, esse cuidado, ele deve ser sempre humanizado, né, sempre olhando com empatia ao paciente, né, dando toda a atenção, todo o suporte, né, e também em conjunto com a liderança, né, a liderança é essencial nesse trabalho em equipe. Bom, eu agora vou lá para o Ronald fazer aqui a seguinte pergunta, meu parceiro Ronald. Vamos lá, então. Dentro da administração da enfermagem, né, o que deve contemplar uma escala de jornada de trabalho dentro da equipe de enfermagem? Meu caro Ronald, é com você. Aproveita e já se apresenta também. Então, vamos lá. Boa noite, galera aí do Grau Técnico. Eu sou Ronald Carvalho, sou mestre em saúde pública e hoje estou participando desse webinário aí, a convite do Grau Nacional, representando aqui o Espírito Santo, né, nessa conversa bem harmônica a respeito da administração de enfermagem. Vamos lá à pergunta. A respeito da jornada de trabalho para a enfermagem. Como a Roberta acabou de falar há pouco, a área da saúde, ela precisa de trabalhar como equipe, uma equipe coesa. Para que essa equipe ela esteja bem harmônica, bem organizada e planejada, é preciso que seja trabalhado e dividido as escalas, principalmente do grupo de enfermagem, já que hoje nós sabemos que a maioria dos profissionais de saúde dentro de um serviço de saúde, eles são da equipe de enfermagem. O maior quantitativo dentro de uma rede de assistência hospitalar, clínica, é da equipe de enfermagem. Então, nós temos aí que ter essa escala muito bem planejada e organizada, pois nós trabalhamos com vidas, e essa administração da equipe de enfermagem tem que estar aí bem precisa, bem assídua e atuante. Por quê? Quando a gente trabalha dentro dessa escala, nós temos também que lembrar que essa escala ela tem que estar baseada e organizada dentro da CLT, das leis trabalhistas, né, que rege aí o Ministério do Trabalho.
Então, nós temos que seguir algumas normas dentro dessa jornada de trabalho. Essa jornada de trabalho em si, ela vai depender aí da burocracia hospitalar. Ela vai depender aí como foi organizado essas diretrizes dentro dessa rede. Lembrando que a gente tem administração pública e tem administração privada. Dentro dessa administração, independente qual é a hierarquia dela, nós vamos ter que colocar plantões, né, que nós chamamos de escalas. E essas escalas, elas vão compreender escala de 5x1, ou seja, trabalhou 5 dias e folgou 1. Nós vamos ter a escala de 6x1, trabalhou 6 dias e folgou 1. Nós vamos ter a famosa escala 12x36, que hoje é uma das mais utilizadas dentro do serviço da enfermagem, até para compreender todo um cronograma da evolução do paciente. Então, ela é mais aconselhável, né, hoje, dentro da rede hospitalar, essa administração dessa equipe 12x36. Mas isso vai variar do serviço que vai ser oferecido dessa equipe de enfermagem. Nós também temos que entender que, dentro da lei trabalhista, essa jornada de trabalho, ela precisa ter regras básicas, ou seja, isso nunca pode faltar, que é aquele famoso descanso, né? Um trabalhador, dentro de uma escala de 6 horas dia, ele passou das 6 horas dias, ele vai ter que fazer 1 hora de descanso. Ele chegou a uma jornada de 11 horas dia, ele vai ter obrigatoriamente, pela lei trabalhista, que tirar 2 horas de descanso, ter essa obrigatoriedade de 2 horas de descanso. E também é essencial, né? Um domingo do mês, ele é essencial aí para que esse profissional da enfermagem também esteja enquadrado dentro da norma da CLT como jornada de trabalho. Hoje, acontece muito de ele trabalhar 7 semanas e folgar um domingo. Também a legislação hoje brasileira trabalhista, ela permite essa situação. Mas, em média, aí, para uma equipe de enfermagem, ela tem que ter, no mínimo, aí, esse descanso, né, dependendo da sua escala, 1 hora no mínimo, e 2 horas para um plantão chegando até 16, né, uma escala chegando até 16 horas dia. E se ele for trabalhar durante todos os dias da semana, ele tem que tirar uma folga na semana. E aquele que é, né, o plantonista diário, ele vai ter que tirar também um domingo a cada 7 semanas trabalhadas. Isso são normas, CLT. Nós só enquadramos essa jornada já colocada pela legislação trabalhista de acordo com a necessidade do hospital, da clínica, da rede de assistência, né? E isso tem que ser enquadrado. Outra questão também bem importante, que é bom lembrar aí para esses nossos técnicos, que existem também essas divisões aí que cada empresa ele vai ter que trabalhar com uma escala eficiente. Não importa, não pode ser apenas eficaz. Eu não posso ter apenas um número quantitativo de profissionais como técnico de enfermagem e enfermeiro se ele não vai atingir a minha necessidade, ou seja, não vai ter eficiência. Então, não adianta eu ter muitos profissionais se o setor que eu trabalho não vai me atender. Aí já entra a capacitação técnica. Eu também tenho que, na hora de administrar esse grupo de enfermagem, eu também colocar em prática, desde o momento da contratação, se ele vai ser eficaz e eficiente a mim, né? A minha equipe. Se a minha equipe vai conseguir rodar um plantão limpo, 100%, sem nenhuma intercorrência na questão dessa administração da jornada de trabalho. Outra situação que é bem importante, que também preconiza dentro da CLT, é a questão da harmonia. As escalas, elas têm que estar de acordo com o grupo, né? Obrigatoriamente, esse grupo tem que ser ouvido. Então, a equipe também tem que ser ouvida. O gestor, o enfermeiro em si, que vai gerir essa equipe de técnico, de auxiliar, ele também tem que colocar em harmonia, né, a sua equipe. Porque imaginem aí eu colocar uma jornada de trabalho de 12 para 36, se o meu técnico não vai estar satisfeito. Então, eu não vou ter uma eficiência real dentro da minha equipe. E, mais uma vez, como a Roberta já citou, a nossa equipe tem que estar harmônica e nosso serviço trabalha com grupo. Então, se meu grupo não está harmônico, eu não vou ter aí o meu 100%, ou seja, eu não vou estar trabalhando com uma prestação de serviço de enfermagem coeso, concreto. Certinho? Show de bola. Deixa eu trazer aqui, eu achei muito legal a participação do André Carvalheira, que está com a gente. Vou até trazer na tela aqui o que ele trouxe para nós, tá?
Seguinte, ele diz, ó, boa noite, uma pergunta a todos. O que vocês esperam dos alunos de enfermagem nesse novo hoje, já que falamos do novo normal, com essa incerteza de início de aulas presenciais? O que eles devem fazer para se destacar? Bom, deixa eu puxar para mim essa resposta. Quem acha que o André parece comigo? Olha aí. Vou até fazer a pose que ele fez aqui, ó. Peraí. Bem parecido. Esse cara deve ser meu parente, eu não sei, mas vamos lá. É o seguinte, primeira coisa, estamos em um novo normal. Obrigado desde já, André Cavalheira, pela sua participação. Desde já, quero dizer a todos, tá? Que nesse novo normal que nós vivemos, nós precisamos nos adequar. É impossível a gente dizer que o mundo está maravilhoso e que a gente deve... Muita gente fala, aproveita para você voltar um ser humano melhor e tal. Isso é fato em qualquer situação da vida da gente. Quando ele pergunta, nessa incerteza de início de aula presencial, o que devemos fazer para nos destacar, eu acho que como o MEC trouxe essa possibilidade de aulas das instituições de educação não parar, não é só o grau, isso é geral, é nacional, tá? Eu diria o seguinte, para André e para todos aqui presentes, aproveitem, porque vocês têm a oportunidade de não parar. A educação é um dos setores, inclusive aqui em Pernambuco, nós estamos em lockdown, porém a educação ela é essencial, está sendo permitido a gente sair para fazer as gravações. Então, percebam que a minha dica para se destacar, vocês devem aproveitar esse momento em que muitas possibilidades de educação estão aparecendo, como essa aqui. Essa webinar normalmente não acontece semanalmente. Nós estamos revendo a possibilidade de mantê-la, mesmo quando voltarmos para o presencial, porque os alunos têm gostado dessa participação, tá? Uma dica que agora, para poder finalizar minha resposta, valiosíssima, você que é aluno grau, todos aqui que estão, a maioria deve ser aluno, não sei se tem alguém que não é aluno do grau, mas vocês têm uma possibilidade muito grande, que é uma plataforma de mais de 500 cursos livres que você pode fazer de graça. Então, para você se destacar, a gente vai falar agora, daqui a pouquinho aqui na próxima pergunta. Deixa eu aproveitar e já chamar a próxima pergunta, entrando, então, na segunda rodada de perguntas. Obrigado, André, pela tua participação, tá? Um beijo, Caruaru, presente aqui, capital do forró, Caruaru, com a gente, show de bola. A Rita de Cássia está dizendo aqui, saudades, Roberta, viu? Temos saudades da professora Roberta. Guarulhos... Saudades também, meus alunos. Show de bola. Pois é, né? A gente também sente essa saudade, né? Enfim. Deixa eu puxar, então, aqui já para a minha próxima pergunta, que eu vou voltar agora, dando início à segunda rodada de perguntas. Eu quero vou lá para o meu Rio Grande do Sul agora, lá para a Kátia. A gente falando aí dessas possibilidades de melhoria da nossa vida profissional, eu falei dos 500 cursos livres. Lá tem curso de informática. A informática é muito importante em tudo que a gente faz. Eu já ouvi falar, inclusive, que prontuário, existem hospitais que até já usam prontuário eletrônico, automatizado e tal. Mas é fato que, professora Kátia, o prontuário é um dos itens da administração em enfermagem, certo? Perfeito. Aí a minha pergunta ele tem uma atuação eficaz quando se trata da delegação de tarefas na administração? Olha, Carlos, o que é o prontuário? Né? O prontuário, tá? Hoje nós temos o PEP, como tu mencionasse aí, que é o prontuário eletrônico do paciente, tá? Muitos hospitais hoje trabalham com prontuário eletrônico, mas o físico, né? O popular, o papel ainda, a pranchetinha, a pastinha ainda funciona, porque nós temos algumas formas ainda de comunicação, tá? E a escrita é uma delas. Qual é a finalidade do prontuário? Ele é essencial para fornecer as informações sobre a assistência prestada, tá? É assegurar a comunicação entre os membros, tá, de uma equipe multidisciplinar dentro de uma instituição. Ele é um documento legal. Muitas vezes ele é usado até em questões de justiça. Por isso ele tem algumas denominativas que devem ser usadas. Ele tem que ser de forma legível, ele não pode ter rasuras, tá? A gente faz a escrita dele quando é caneta azul ou preta, ele tem que ser uniforme, tá? Porque o que é o prontuário? Dentro do prontuário do paciente, nós temos ali
identificação dele, evolução médica que é feita diária, tá? Temos a evolução da enfermagem, porque a enfermagem, não só o enfermeiro, que ele pega uma escala para fazer a sua assistência, assim como a recepção do paciente, fazer a anamnese, que vai constar no prontuário, tá? Nós temos a evolução do técnico, porque ele está à beira do paciente. Então, ele segue a prescrição que está ali. Tarefas, sim, ele eficaz, é preciso, mas o técnico, isso eu falo agora para os alunos, tá, gente? A gente tem que ter um olhar maior, sair da caixinha, que nem eu falo. Quando a gente está à beira do leito ali, da cama do paciente, do cliente, que hoje é uma terminologia se usando muito, a gente tem que olhar como um todo. Vou dar o exemplo do prontuário. Se está ali, prontuário do técnico, né? Ele entrou lá para fazer os sinais vitais, fazer a sua assistência ao seu cliente. E consta ali, na prescrição, que o senhor João, tá? Vamos dar o exemplo, está recebendo 1 litro de O2 por catéter nasal ou óculos nasal. Eu entrei como técnica, eu entrei no quarto dele, né? Me apresentei, conversei com ele, troquei uma ideia. Eu vejo que ele não está fazendo uso do O2. Ele está deambulando pelo leito, pelo quarto, ele está conversando tranquilamente. Fiz meus sinais, eu vi que está tudo estável, tá bem? O técnico tem que saber, ele vai voltar lá no posto de enfermagem, na hora que ele fazer a evolução, ele vai anotar, ele precisa anotar e comunicar ao enfermeiro, tá? Toda a equipe. Por quê? Porque são importantes. Por isso que eu digo, as tarefas, elas estão ali. O prontuário, a gente trabalha em cima de prescrição médica. Mas a gente tem sim, autonomias, muitas vezes, de avaliar o cuidado, ter esse olhar, sair da caixinha e ver, prestar, modificar até muitas vezes o que está prescrito ali. Não deixar de fazer, mas comunicar, porque tudo funciona através do prontuário. É um documento imprescindível dentro de qualquer instituição, porque vai tudo ali. As condutas terapêuticas, exames laboratoriais, diagnósticos. Esse é o prontuário do paciente. Seja ele eletrônico ou físico, é utilizado. Nós trabalhamos em cima dele. Ou seja, Kátia, aquela questão que a gente viu já acontecer aí diversas vezes, né? De inserir, fazer uma inserção na veia de um medicamento errado, é justamente por falha na comunicação desse prontuário. Seria isso ou eu estou falando uma bobagem aqui? Não, porque o que pode acontecer, ok? No prontuário, tá prescrito 20 miligramas de medicação EV. Se você tem um conhecimento daquela medicação, você vai ver que essa dose possa estar errada. Vias de administração também faz parte, vai na prescrição médica, a forma como você faz a via. Mas, infelizmente, a maioria das vezes, o erros de administração, que é a que mais aparece, é a questão humana ali. Perfeito, entendi. Então, aí entra Carlos, sobrecarga de trabalho, né? São inúmeros fatores que fazem, mas daí ali é mais o erro humano. Entendi. Eu quero mandar um beijão especial para todos os enfermeiros, que dia 12 foi dia do enfermeiro, né? 12 de maio, e amanhã é dia do técnico em enfermagem. Então, um beijo carinhoso, meu respeito, sem vocês. Inclusive, a enfermagem, ela está em ascensão, um reconhecimento mundial, não só pela OMS, mas pela própria população. Eu quero dizer a vocês, sem vocês, nossa sociedade mundial não seria nada. Vocês é quem fazem acontecer. Então, meu respeito e meu carinho por cada um de vocês, tá? Bom, tem muita gente que acha assim, mas a enfermagem, a parte administrativa não existe, não tem importância. Eu queria que você trouxesse, Roberta, para nós, qual a relevância, qual é a importância porque não adianta você ser um técnico e se prender só à parte operacional, porque futuramente você pode assumir uma liderança, que daqui a pouquinho tem uma pergunta ligada a isso, liderança e chefia na enfermagem, mas qual é a relevância da administração no curso técnico de enfermagem? Roberta, por favor, é com você.
Muito bem, Carlos, aí você colocou essa parte, né? A maioria dos alunos perguntam, professora, por que administração na enfermagem? Isso aí é só papel, burocracia, não tem quase relevância nenhuma, importância nenhuma para a gente, mas na realidade tem, né? E qual é a importância? Quando esse técnico, ele cumpre, né, a carga horária estabelecida, quando ele cumpre a escala, quando ele cumpre o horário, quando ele participa em equipe, quando ele é um colaborador ativo, né, na instituição, seja ela pública ou privada, ele está fazendo administração em enfermagem. Né? Quando ele observa o prontuário e procura dar continuidade à assistência da melhor forma possível, ele também está fazendo administração de enfermagem. Então, assim, o técnico que tem a visão, né, na administração de enfermagem, ele tem os horizontes mais abertos, né, ele tem um olhar mais crítico, né, ele consegue observar melhor o que é liderança, o que é chefia, ele consegue participar com os colegas, né, e contribuir também, assim, com o trabalho como um todo, né? E no caso da importância da administração no curso, seria seria você reconhecer a responsabilidade que é lidar com vidas, né? Quando você participa, por exemplo, no caso, é efetivo na SAI, por exemplo, na sistematização da ciência da enfermagem, que é um método que consegue delimitar as ações da enfermagem e nos nortear. Por exemplo, a SAI, ela é tudo, a SAI é o principal exemplo da administração de enfermagem, né, uma metodologia que todos nós, né, que somos da enfermagem, utilizamos, e que propõe a avaliação, né, a aplicação, a avaliação de medidas, as intervenções, né, e pondo em prática tudo com amor, que é o principal, né? Porque a gente está tratando de vidas. Então, as vidas sempre, antes do papel, né, vem o amor, vem a atenção, vem a assistência como um todo. E é isso que eu procuro passar para os meus alunos, né? Essa parte que toca mais eles, que é a empatia, né? Antes da burocracia, claro. É isso, Carlos. Show de bola. Rapaz, deixa eu pegar aqui, aproveitar a participação da Karine. Ela botou o seguinte, tu tá vendo na tela aí, eu acho, né? Qual a diferença entre o trabalho administrativo do enfermeiro e do técnico? Sim. Vamos lá, Karine. Karine, respondendo tua pergunta, primeiro que o enfermeiro, ele é o gestor, tá? Não existe técnico gestor na enfermagem. O gestor, ele só pode ser enfermeiro, nível superior. Tá bom? Isso não quer dizer que o técnico ele não tenha um trabalho importante, ele é a parte operacional, lógico, mas sem esse conceito, né, de que existe uma hierarquia, né, diferença de papéis, o enfermeiro ele assume a assistência de uma forma completa, ele precisa ver primeiro a necessidade da equipe e começar a distribuir papéis, atribuições, onde essa equipe operacional vai entrar em cena junto com ele. Então, se ele for um líder que consiga dominar isso, né? Se ele conseguir dominar as deficiências daqueles pacientes, as dificuldades, né? O cuidado que tem que ser prestado ali, passar efetivamente para seus subordinados ou seus colaboradores, com certeza o resultado desse trabalho dele, dessa assistência, vai ser de qualidade e de melhoria, né? Então, o técnico, ele não é gestor. O técnico, ele trabalha na parte operacional, ou seja, ele realiza curativo, né, ele faz a punção venosa, ele medica, no caso, ele atua, no caso, pode atuar até em PNI, por exemplo, né, na parte de Programa Nacional de Imunização, né, não como gestor, né, mas ele pode atuar como suporte, né, e aí você pode ver que o técnico, ele tem em vários âmbitos a sua importância. O enfermeiro, ele é sempre o líder, né? A responsabilidade é sempre maior sobre ele, né? Mas no contexto geral, todos trabalham com devida importância, né? Dentro do contexto de enfermagem, dentro do contexto de administração. Né? Então, é importante salientar isso. A diferença geralmente é a hierarquia. É mais por hierarquia mesmo. Muito legal. O que a Roberta trouxe para nós aí está muito ligado à liderança. Muitas vezes se confunde o papel do enfermeiro, do técnico, e aí a Rita de Cássia trouxe, né? Quais né, o principal papel aí do técnico de enfermagem, né? E deve fazer o trabalho do enfermeiro, o que cabe ao enfermeiro e quando é que cabe ao técnico fazer, né? Eu acho o seguinte, as funções são muito bem definidas, e aí vai muito da liderança da enfermagem,
trazer isso à tona, né? Talvez, claro, existam procedimentos que o enfermeiro deva fazer, tá? Mas eu digo mais para vocês. Muitas vezes, por favor, podem me corrigir se eu estiver errado, quem quiser complementar minha resposta aí. Mas, muitas vezes, o técnico de enfermagem, ele tem muito mais habilidade para algumas coisas que o enfermeiro. E vice-versa, tá? Mas o técnico é quem entende de fato a operação. Então, essa questão que cabe a cada um é muito importante ser bem definido pela liderança, pela chefia. Eu, mais uma vez, repito, daqui a pouco a gente entra nesse mérito, tá? Quer complementar, Kátia? Quero, não, concordo com a tua fala. Eu fui técnica também, por 10 anos. Eu fui técnica de enfermagem por 10 anos. Sim. Tá? Eu fiz uma graduação em enfermagem, enfermeira, a questão de autonomia. E é bem como a colega falou ali, a Roberta. O enfermeiro hoje, ele é gestão. Não só da parte operacional, protocolos, assistenciais, mas gestão de pessoas. Hoje, o maior desafio do enfermeiro é gestão de pessoas. Trabalhar com a equipe. E cabe, isso gente, porém, tá? Tem denominativos que só o enfermeiro pode fazer, assim como só o técnico pode fazer. Sabemos que muitas vezes não é a realidade, que há instituições onde não tem um regulamento, uma fiscalização, e que a técnico, às vezes, vem obrigado a fazer procedimentos enfermeiros por meio de demissão. Mas são papéis de assistência, de procedimento, tem alguns diferentes. Agora, eu concordo. O técnico de enfermagem, muitos deles têm a técnica, por isso eu já disse, a técnica muito melhor do que o enfermeiro. Carlos, só para complementar o que ela falou, Kátia acabou de falar, com razão, né, no que ela falou a respeito de algumas instituições. Tem algumas instituições que cobram, assim, no caso, os técnicos fazem atividades dos enfermeiros, mas porque não existe fiscalização. A gente sabe que o enfermeiro tem a autonomia dele, que tem os procedimentos técnicos que pode realizar, e o técnico tem os dele. Então, assim, às vezes, se houvesse, por exemplo, multa, o SUS, por exemplo, a fiscalização é bem fraca em relação a isso. Mas a instituição privada, não. Entendeu? A instituição privada, se eles estão com a fiscalização, chega no hospital e vê um técnico realizando a atividade do enfermeiro, o hospital pode ser multado. Entendeu? Então, as tarefas são bem delimitadas, entendeu? Cada enfermeiro faz a sua função e o técnico faz a sua. Já no SUS é um pouco diferente isso. Então, por isso que muitos profissionais reclamam, né? Estou fazendo atividade de que não é do meu feitio, e aí estou fazendo porque o enfermeiro mandou. Já que ele é o chefe, eu estou obedecendo a ele. E aí é errado, né? O hospital ele também tem sua parcela de responsabilidade, que ele pode ser notificado por um órgão validador. Né? Isso. Deixa eu chamar aqui, meu Espírito Santo, Serra, vem pra cá com você. A Vitória, aproveitando você, já que a próxima pergunta é para você, mas a Vitória Souza disse assim, uma dúvida, as abreviações de enfermagem sempre devem ser colocadas no prontuário, Ronaldo? Aí, no prontuário do paciente, ele, na forma administrativa, ele é um documento interno, tecnicamente, né? Então, quando a gente estuda, desde a parte do estudo, lá na escola, por exemplo, no grau técnico, ele já começa a entender essas abreviações, até porque são siglas, são terminologias internacionais. Então, para qualquer parte do mundo que ele for, vai ser a mesma sigla, vai ser a mesma terminologia. Então, no prontuário do paciente pode estar sim, é até mais fácil, é uma linguagem técnica, mas para quando ele for colocar isso ao paciente, com certeza ele deve ter uma explicação até pela questão de humanização, né? Como é que tu vai explicar uma sigla ou um nome técnico, precisamente técnico para o paciente, se ele nunca estudou, ele é um leigo na área da saúde? Então, internamente, o prontuário pode, sim, ter siglas, até pela questão da agilidade do processo e até porque ele, tecnicamente, estudou essa abreviação como terminologia internacional, né? É um nome único aí para a gente. Perfeito. A Chaele Ferraz trouxe aqui o seguinte, né? Podemos acrescentar que o técnico de enfermagem, botou até um apóstolo, administra os cuidados ao paciente.
Nesse contexto, todo o material utilizado na assistência será refletido no custo administrativamente. Legal, Chaira, show de bola a tua participação. Ronald, vamos então aqui para a pergunta 6. No dia a dia, com os pacientes, certo? Muita coisa que nós já conversamos hoje já responde um pouco disso daqui, mas eu queria que você complementasse diretamente, tá? No dia a dia com os pacientes, como se aplica a administração de enfermagem? Então, a administração de enfermagem, na verdade, como já foi dito e está bem concreto, que é uma equipe. Então, a equipe de enfermagem também ela depende de outros setores, de outras áreas administrativas, não só administrativa de enfermagem, ela precisa também, para ter essa administração no seu dia a dia com o paciente, desde lá do guarda, do porteiro, do recepcionista de saúde, até chegar a equipe, porque senão não vai ter essa administração acontecendo. E nós chamamos isso, até a Associação Brasileira de Enfermagem, ela coloca, que tem que haver essa hierarquização hoje. O setor as questões hierárquicas, elas têm que ocorrer, porque nós trabalhamos com um grupo. Então, como já foi dito também, cada profissional, ele tem o seu serviço, ele tem a sua obrigatoriedade, né? Como tem o enfermeiro gestor, o técnico operacional, então ele tem que colocar isso bem, deixar bem claro, porque se ele não trabalhar a administração geral, desde a hora da admissão do paciente até a hora da alta ou do óbito, que a gente lembra aí, porque a maioria dos nossos alunos, quando iniciam enfermagem, eles acham, como uma pessoa até então leiga, né, conhecendo o assunto, ele acha que ele vai trabalhar apenas com pessoas doentes. Mas lembrando que nossa administração de enfermagem, ela não trabalha só com doentes. Ela trabalha com pacientes sadios, pacientes doentes e também aquele que foi a óbito, porque ele ainda continua sendo paciente mesmo, né, perdendo a vida aí. Então, a gente tem que entender que essa administração de enfermagem no dia a dia do paciente é primordial. Não é porque eu tratei ele, não é porque eu cuidei dele, né, mediquei, curei ele de alguma enfermidade, que ele deixou de ser meu paciente. Não, eu ainda continuo nesse processo administrativo da saúde, da enfermagem em si. Eu tenho que permanecer fazendo um controle, né, um acompanhamento desse paciente. Porque senão, daqui aos tempos, ele volta com a mesma enfermidade, ou até uma enfermidade agravada, né, que a gente chama as doenças de repetição. Então, ele vem num quadro pior dentro do meu serviço de enfermagem. Então, para que isso não ocorra, eu preciso administrar, eu preciso dar alta ao paciente, mas também encaminhá-lo, para que essa administração continue lá na frente, esse acompanhamento dele continue com a atenção básica, né, que já sai do meu tratamento administrativo hospitalar para ir um tratamento de atenção básica, ou seja, ele continua sendo acompanhado. Então, a pessoa em si, ela nunca deixou de ser meu paciente ou meu cliente, também chamado, quando ele ficou curado. Não, ele continua sendo meu paciente todos os dias, em todo momento, ele continua sendo meu paciente, certo? Deixa eu te usar um pouco mais, Rônia. A Cecília, ela diz o seguinte aqui, ela é de Recife, um beijo, Cecília. Sobre os princípios gerais, eu gostaria de ouvir um pouco sobre a autoridade e responsabilidade dos profissionais de enfermagem. O que você poderia dizer em relação a isso, Rônia? Assim, essa questão da autoridade e responsabilidade do profissional de enfermagem, a gente até colocou, mas explicando mais um pouco, a questão de hierarquia. Cada um vai ter sua função, cada um até protocolizado essa função para o enfermeiro, para o técnico. Hoje, quase nenhum mais serviço usa lá a função de auxiliar de enfermagem, né? Mas alguns ainda continuam, aí alguns hospitais, como a gente chama os hospitais de caridade, né? Eles usam muito ainda o auxiliar de enfermagem. Mas como a gente é num país capitalista, a gente vive um momento capitalista, então a gente tem uma nova ênfase da questão do melhoramento do hospital na questão particular. Então, eles precisam ter uma hierarquia, precisam ter uma capacidade técnica melhor, né? Aí entra a questão da autoridade. O enfermeiro, ele é o gestor, o enfermeiro, ele vai ser o líder, tecnicamente, né, até porque ele estudou disciplinas que têm a ver um pouco mais em gerenciamento, administração, gestão e solução de problemas, uma coisa que tem que ficar bem claro. O enfermeiro em si, ele não aplica só medicamento, ele faz o gerenciamento de problemas, de soluções, até porque a maioria da população que procura um serviço hospitalar é porque ele tem algum problema de saúde, ele tem alguma deficiência de saúde. Então, o enfermeiro, ele, com autoridade, ele tem que ter essas soluções rápidas,
para esse paciente. Já o técnico, ele vai acompanhar um protocolo, ou seja, ele vai acompanhar essa descrição feita pelo profissional graduado como autoridade hierárquica. Então, essa hierarquia é fundamental para que ocorra aí essa questão autoritária. Quando a gente fala autoritário, vem da filosofia mesmo, filosofia de administração. Não é aquele autoritarismo de menosprezar o funcionário, a questão antiética, não. Quando a gente fala da questão hierárquica, a questão do autoritarismo, é questão da burocracia mesmo. Eu faço gestão, eu monto o protocolo, eu faço a prescrição, e o técnico, como operacional, vai fazer aí essa administração, né, com o acompanhamento do enfermeiro, que já foi até dito que alguns setores, principalmente a questão pública, essa gestão não funciona, então ele sobrecarrega aí o técnico, né? Então, essa questão da hierarquia, ela é essencial. Eu sempre também falo com meus alunos, os meus alunos aí que estão acompanhando a live, eles sempre vão lembrar disso. Eu sempre falo que o SUS, ele funciona legalmente, ele é ótimo, ele é um dos melhores do mundo, o sistema SUS no Brasil. Só que o gestor que não coloca em prática. Aí é uma deficiência do Brasil corrupto, porque isso é questão cultural, né? Quando a gente estuda aí a política de saúde, já entrando um pouco, a questão da administração pública do SUS, ele já começou de uma cultura errada, uma cultura errônea, já da questão lá do mau costume, da questão do achismo, do conhecer um ou outro, né? Eu conheço quem tem mais poder, então eu vou ter mais privilégios. Então, o Brasil, ele veio aí de um contexto histórico. Hoje, os nossos alunos, eu sempre falo que o meu aluno grau técnico, ele não é igual aos outros. Então, ele vai vir aí para tirar esse mau costume cultural e social brasileiro, né? Não é porque o meu gestor faz errado que eu vou continuar fazendo errado. Eu sou um profissional capacitado, então eu também posso fazer parte desse melhoramento, do autoritarismo, da questão do respeito hierárquico, e também, se eu faço essa organização administrativa legal, lá na frente, eu vou ter uma solução para o problema exato para o meu paciente. Ele não vai sair de lá com nenhum problema a ser sanado, ele vai sair de lá com uma harmonia, e o meu serviço foi prestado. Então, essa questão hierárquica e de autoritarismo, ele está muito impregnado a essa nossa falta de gestão, não é culpa do enfermeiro em si, é uma cadeia de corrupção que, historicamente, o Brasil tem, né, historicamente. Aí nós, agora, na atualidade, que temos que fazer vamos dizer, essa mudança de filosofia cultural, na verdade. Muito bom, isso aí. Se caso eu errar alguma anotação no prontuário, voltando lá para o prontuário, né, o que devo fazer, Kátia? Vitória, coloquei ali sonda, não era isso. Não rasura, não arranca folha, não passa errorex, nem borracha, nem nada. Vírgula, digo, vírgula, e segue o que teria que escrever correto. Olha só que legal, tá vendo? Nada de estar borrando o negócio lá, né? Não, é um documento legal, prontuário, prescrição é um documento legal, então, faça isso. Escrevi, não era sonda, vírgula, digo, vírgula, e segue o teu pensamento. Ronald, a Graciela, eu chamei você, porque a Graciela perguntou aqui, citou você, tá? Sim. Ela colocou aqui, caso ocorra um erro ao fazer uma administração de um medicamento, é o técnico que se responsabiliza ou a equipe que estava trabalhando naquele horário? Serra, falando com a gente aí, perguntando para o Ronald. Então, vamos lá. Aí é uma aluna da IF3, nossa, aqui da Serra, né? Gratiele. Quando ocorre um erro, no primeiro momento, o gestor, ele é responsabilizado porque ele tem que ter um acompanhamento administrativo da sua equipe. Então, tecnicamente, o gestor que vai procurar e verificar o ponto do erro. Nesse primeiro momento, na verdade, a gente não aponta erros, né? A gente procura solucionar o problema que foi feito. O problema solucionado ou amenizado naquele momento, aí sim vai ser aberto às sindicâncias, as questões, vai verificar detalhadamente prontuário, tudo. Quando a gente trabalha com prontuário, como já foi dito, prontuário é um documento, prontuário é a vida do paciente, ali que eu falo vida é a questão burocrática, tá? Então, ali está todo o protocolo do paciente. Então, se esse prontuário, ele foi, como já foi dito, rasurado,
ele foi trocado. Isso foi porque foi falta de organização, ou seja, esse técnico, esse enfermeiro, ele não trabalha com administração da enfermagem, ele não trabalha com planejamento e organização, né? A partir do momento que ele trabalha em uma equipe que foi planejada, que foi organizada, automaticamente isso já quer dizer que ele tem um gerente, ele tem um gestor, né? Ele tem alguém que está fazendo essa gestão ocorrer. Essa gestão ocorrendo, esse erro não vai tecnicamente acontecer. Vai ter uma chance bem menor de acontecer algum erro. Acontecendo um erro, no primeiro momento, procurar solucionar. Sempre avisar o superior, porque o superior ele está ali para fazer a gestão, a solução desse problema. Nada de esconder em Graziella e outros alunos. Ah, fiz um procedimento errado, ninguém vai ficar sabendo. Não. Na área da saúde, tudo tem que ser laudado no prontuário e tudo tem que ser comunicado à equipe. Não é só um a dois, a equipe toda tem que estar ciente, porque a gente trabalha junto, certo? Show, maravilha. Deixa eu trazer, então, aqui, deixa eu ir lá para o meu Rio Grande do Sul. Professora Kátia, como deve ser a organização dos serviços de saúde? Muito bem, Carlos. Tá, organização do serviço de saúde. Como até o colega falou, e você também comentou agora, Sistema Único de Saúde. Ele é fantástico. Nós temos ele completo. E a fala foi perfeita. Falta de gestão. Me permite, esses dias eu estava lendo no Facebook, e aí colocaram ali, porque toda essa mudança, a ministra da Saúde, e aí colocaram. Gente, coloca um enfermeiro no Ministério da Saúde, que ele taca a escala ali, 2 tempos a coisa funciona. Eu tive que rir, porque é assim, né? A gente trabalha muito com escalas. Mas vamos lá. Direção Nacional, né? Órgão federal, ele define, tá? Ministério da Saúde, ele define, federal define. Vemos, então, para os estaduais, tá? Secretarias estaduais. Elas fazem a coordenação, coordenam. E as secretarias, as direções municipais, é que executam. Nós temos a lei, tá? Que é a lei 8080/90, certo? E também temos a lei 8142/90. Qual é as atividades que ingressam a questão da organização da saúde, tá? Nós temos que ter promoção, proteção e recuperação da saúde. Bem como o colega falou, a gente não cuida só daquele que está lá dentro do hospital. A gente tem que olhar o que está fora. Isso é promoção. Nós temos que promover a saúde, tá? E prevenção. Prevenção é tudo. Os princípios, o SUS, a organização hoje do sistema, tá? Dentro da saúde, eles têm alguns princípios, que é a universalização, a integralidade, descentralização, porque antes era uma só, a regionalização, porque cada região tem a sua, né? E a hierarquização, porque nós temos hierarquias para cumprir, como eu disse ali no início, né? O órgão federal define, o estadual coordena e o municipal executa. Dentro disso tudo, o SUS eles têm programas. E o programa, o APS, tá? Que é a sigla, que é a Atenção Primária em Saúde. Eu acho que ali está o grande foco hoje de algumas questões, como prevenção, promoção e proteção da saúde. Trabalhos intensos ali. Dentro desse programa das atenções primárias, tá? Das unidades básicas que nós temos a ESF, outra sigla, da Estratégia da Família. Que dentro desse programa, nós temos também o Melhor em Casa. Gente, são mais ou menos programas dentro do Sistema Único de Saúde, mais ou menos uns 35 no total. Nós temos o Humaniza SUS, que eu sempre falo, não é vestindo um jaleco ou um colete que eu tenho que praticar a humanização. Não, ela tem que vir do seu eu, né? Empatia pelo próximo, olhar como um todo. Seja o cliente que está ali, seja o familiar que está ali. O que eu vejo como melhoria que poderia ser feita na questão da organização? Eu vou falar aqui um pouco do Rio Grande do Sul, né? Que é onde eu estou, é onde a gente vive, é onde eu tenho acesso à saúde. Nós temos a Secretaria do Estado, que faz a coordenação de todo o sistema, tá? Que vem definido lá de cima. Isso não quer dizer que tu não possa ter autonomia de gerações de programas.
Eu acho que tudo que vem a ser válido e acrescentar para a melhoria de uma tua população, ela tem que ser válida. Aí nós vamos aqui para a capital, Porto Alegre. O que eu acredito? Nós temos as unidades básicas, que deve acontecer em todo o país, que ela, conforme o número de população, tem a sua unidade básica. Ali é que eu acho que tem que ser um trabalho intensificado. O que seria isso, Kátia? Enlouqueceu? Eu disse, não enlouqueci, gente. Nós temos ali o programa Estratégia de Saúde da Família, o Melhor em Casa, que vai atender a população que não consegue ter o deslocamento, né, devido à mobilidade, para o atendimento. Então, a gente tem que fazer um mapeamento dos seus moradores. Se tiver que aumentar o número de unidade básica ou de equipes, é fundamental, porque a maioria das vezes não consegue atender. Precisamos aqui no Rio Grande do Sul, que seria o caso, acredito, de muitos, aumentar, porque nós temos o atendimento de alta complexidade, média complexidade e baixa complexidade. Se nós colocarmos, investirmos, aparelharmos, que seja hospitais, até UPAs hoje, unidades, né, de pronto atendimento, nas cidades, né, mais centrais, tu desafoga a capital, porque vem todo mundo para a capital fazer, principalmente atendimento, tá? Médicos de profissionais especializados. Ou seja, se eu preciso de um oftalmo hoje, eu vou marcar na unidade básica um clínico, o clínico vai fazer, né, o receituário, um encaminhamento para o atendimento do oftalmo, e eu tenho que agendar e aguardar esse especialista. Gente, temos que desafogar essa gestão. Temos que desafogar. Hoje, muitas pessoas, quando vão à unidade básica, a gente tem que olhar, teria que ter, eu, na minha opinião, psiquiatra, psicólogo, que seja, serviço social. Porque as pessoas hoje, nós temos muita questão da saúde mental, depressão, e isso desafoga muita coisa se nós pudermos atender já lá embaixo. Assim como eu acho também, eu concordo, eu acho que eu tenho certeza que os colegas vão concordar, primeiros socorros no ensino fundamental, tá? Antigamente, hoje é ensino fundamental, antigamente, né, era um jardim, primeiro grau que a gente falava, agora é o ensino fundamental. Temos que começar da base, a educação é tudo e a saúde é tudo. Se eu não tiver um tratamento de esgoto, eu não tenho saúde. Então, a organização de saúde, ela vem assim. Eu vou dar um exemplo, se tu pegar R$1.000, tá? E tu selecionar uma unidade básica para cada um município seu, e você largar ali, bom, você tem esse R$1.000 para você fazer o que você precisa, assistência, programa, o que você quiser investir. Tu pode ter certeza que tu vai ter diferença, porque gestão, negócio é gestão, e nós temos o melhor plano de saúde, gente. Se eu precisar, nós temos os conselhos de dentro de cada município, tá? Temos as conferências de saúde, que ela é realizada de 4 em 4 anos. Esses conselhos, nós temos a participação popular. Precisamos desafogar e começar lá da raiz, lá de baixo. Fazer um trabalho lá de baixo. E é bem como o colega falou, a gente tem que olhar o cliente ou o paciente, ele como um todo, não só quando ele está em cima de uma cama. A gente tem que tentar evitar que ele chegue até lá, da melhor forma. Intensificando mais os programas, aumentando a qualidade, né? Proporcionando para os profissionais capacitação, aumentando as equipes para atendimento. Eu acho que é fundamental. Sem isso, nós não vamos conseguir. E tem que vir lá de cima. Se não vier lá de cima, não mudar a mentalidade do gestor lá de cima, a coisa não funciona. Bom demais! Coisa linda essas participações aí dos nossos convidados. E, logicamente, se não fosse vocês, todas essas pessoas que estão com a gente aqui agora, né, nada disso aqui faria sentido. Então, parabéns pela presença de todos também. Tá, muita gente aqui, a Eliette colocou coisa linda, a enfermagem está no meu coração. Outros disseram aí que tem que fazer com amor, por exemplo, a enfermagem tem que fazer com amor. Show, isso aí, você tem toda a razão, estou com você aí, em tudo isso que você está me dizendo. Bom, grande Roberta, deixa eu colocar aqui na tela, tá? Quais as diferenças? Olha que legal. Quais as diferenças entre um líder de enfermagem e uma chefia de enfermagem? Gente, primeira coisa, quem não quer ser liderado ao invés de chefiado, né?
Qual a diferença? O enfermeiro, a gente disse que ele era o gestor, a gente falou que ele era o líder, né? E às vezes é o enfermeiro-chefe, né? Então, quando a gente reporta assim o enfermeiro, é porque ele é aquele que a gente vê na hierarquia, como já foi falado, como uma pessoa que é organizador, né, da divisão do trabalho de enfermagem. Ou seja, ele tem autonomia e as decisões, né, à frente dos técnicos. Ou seja, deu alguma coisa errada, corre a equipe toda para o enfermeiro, ele tem que resolver, né? Então, ele é a pessoa que vai resolver. Mas, voltando à pergunta, o líder, ele é aquela pessoa que, como a gente falou, ele consegue entender a equipe dele, ele consegue ouvir, ele é uma pessoa que não procura só os números, mas ele procura saber onde foi que teve o erro. A gente vai consertar e da próxima a gente vai conseguir acertar. Por quê? Porque o resultado maior é o cuidado com o paciente, né? Não é só estatística, ele está preocupado com o bem-estar, né? Com a humanização, se está chegando aquele na ponta, que é o paciente, no caso. E o chefe? O chefe, ele é autoritário, né? Assim, não, ele é autoritário da forma pejorativa, né? Ou seja, ele é aquele que ele manda e tem que ser executado do jeito dele. Se não for do jeito dele, realmente não vai dar certo, né? Então, ele tem dificuldade para ouvir as dificuldades que a equipe tem em relação ao trabalho. Então, para que esse trabalho ande, é preciso que o líder, é preciso que o enfermeiro, ele seja um líder, né? E a liderança, ela pode ser nata ou ela pode ser adquirida. Ou seja, tem pessoas que têm a habilidade de resolver problemas, né? De ter aquela facilidade para resolver situações onde outras não conseguem. Isso aí vem da natureza, mas ele pode também adquirir, né? Tem os coaches, né? Tem as pessoas que dão as orientações e você consegue aprender também a ser um bom líder, né? E a primeira coisa é você ter empatia, é você conseguir ouvir as dificuldades da tua equipe e de não fazer tudo que a equipe quer, né? Mas de uma forma mais simples, de uma forma mais sensível à situação, é conseguir gerir de forma amorosa também, né? De forma carinhosa com teus subordinados ou colaboradores e procurando sempre entender o lado que é da tua equipe, mas também que você sabe que isso vai refletir no resultado positivo aos pacientes, as pessoas que estão recebendo assistência, e que com certeza vai ser de qualidade, certo? O líder, ele é o melhor. Líder é líder, chefe é chefe, não é isso? É isso aí, pois é, eu acho legal, né? Isso mesmo. Então, aí a gente traz aí para a nossa vida de forma geral. O líder, ele orienta, né? Ele está junto, ele faz em todos os sentidos da vida. Então, muito obrigado pela resposta aí, professora Roberta. Isso. Deixa eu ir lá agora para a Serra, deixa eu ir lá para o Espírito Santo agora. Ronald, né? Vamos lá. Eu tenho aqui o seguinte, Ronald, fala-se muito de burocracia. A administração da enfermagem, ela é a parte burocrática, vamos chamar assim. Tem essa importância? Para que serve essa burocracia na enfermagem, meu amigo Ronald, por favor? Então, essa questão da burocratização, ela visa que tenhamos essa conduta, que tenhamos uma norma oficializada. Qual é a diferença de uma burocracia pública para a privada? A burocracia pública, ela é regida aí pelas secretarias, pelas associações técnicas, pelo governo em si, né? Prioritariamente pelo governo federal, que ele vai colocar essa norma como lei, essa burocracia como lei, e nós vamos ter aí a burocracia da rede privada apenas praticamente um espelho, né? Um espelho do que é lá que o Ministério da Saúde preconiza. Ele vai ter as indicações técnicas e vai colocar de acordo com sua realidade. Lembrando que uma empresa privada, ela pode prestar diversos tipos de serviços. Então, essa burocracia do sistema privado, ele vai depender de que tipo de serviço ele vai oferecer a esse cliente, né, a esse paciente dele. Outra questão importante também, que nós temos aí algumas situações hoje da burocracia moderna. Nós tínhamos aí a questão da burocracia antiga, que era a questão da prioridade, trabalhar de forma pessoal o nosso paciente, né? Eu tratava, tinha privilégios e prioridade pela questão cultural da burocracia antiga.
hoje a gente fala que a gente está numa nova burocracia, que eu trabalho o meu paciente não apenas com uma forma de caridade. A gente tinha, na verdade, algum tempo atrás, a enfermagem como uma profissão que fazia caridade, que cuidava e não era tão reconhecida, né, há um tempo atrás, perante a história. Hoje, não. Hoje nós temos a burocracia moderna, que ela não vai trabalhar apenas a questão burocracia carismática, de cuidar da pessoa enferma. Ele também vai trabalhar a questão da burocracia, também hoje lucrativa pela gente estar no mundo aí capitalista. E essa questão burocrática, para que vocês entendam, os alunos entendam a questão da burocracia e burocratização, né? Nós vamos ter esses dois termos. A burocracia é quando ela se torna oficial, se torna uma norma ética dentro de uma associação, dentro de um governo em si, e nós vamos ter a burocratização, ou seja, eu vou colocar essa norma em prática. Então, os nossos representantes, governantes lá vão fazer a questão burocrática. Se for uma empresa privada, ela vai fazer dentro aí do seu grupo de gestores gerais, ela vai fazer essa burocracia, né, oficial. E a equipe, né, de saúde, prioritariamente, a gente falando aqui da enfermagem, a equipe de enfermagem vai burocratizar isso. Ou seja, vai colocar esses protocolos à risca, vai colocar esses protocolos aí funcionais, porque não adianta eu pegar um protocolo, vamos supor, agora eu estou no Espírito Santo, não adianta eu querer pegar um protocolo de um hospital lá do Pará ou do Amazonas e querer colocar aqui no Espírito Santo. Ele pode ter um embasamento igual? Pode. Ele pode ter uma norma parecida? Pode. Mas eu não posso burocratizar isso, ou seja, colocar 100% na prática, porque eu tenho públicos diferentes. Então, o meu enfermo, o meu sadio, ou quem foi a óbito, ele não é igual ao outro. Então, vou ter que trabalhar de forma impessoal. Tá? Então, a burocratização em si, a importância dela para a administração da enfermagem é trabalhar a pessoa como um ser, não a pessoa como objeto. E eu também protocolizar isso tudo aí nas questões do outro como humano, né? Do outro como ser vivente, não como objeto. E eu tenho que também, essa administração, ela vai ter um cunho principal na burocratização para a questão deixa eu colocar aqui, saber identificar aquela solução para aquela pessoa em si naquele momento, né? Já que ninguém é igual a ninguém. Show de bola. A Gessiane, Ronald, ela acabou aqui em uma pergunta que ela envolveu mais de uma pergunta que nós tivemos aqui. Eu achei legal, vou trazer para nós aqui. A Gessiane disse o seguinte, tá? Vamos lá. O enfermeiro tanto trabalha na assistência como nas burocracias. E o técnico só na assistência ou há campo para a burocracia, na burocracia para o técnico também. E aí ela pergunta também se tem abertura para um técnico chegar a gerir uma equipe. Aí, nessa questão da burocracia, mais uma vez, a gente tem a hierarquização, né? A gente vai ter a hierarquia, hoje, perante a norma técnica protocolizada dentro do Ministério da Saúde, que é o nosso legislativo maior dentro da classe da saúde, ele vai nos colocar que apenas só pode gerir quem é graduado, né? Ele vai gerir a equipe da enfermagem, quem é enfermeiro. Mas a gente sabe que o Brasil, ele vai ter a questão individualista, ele vai ter uma questão social, cultural, bem individual. Por exemplo, lá no interior do sertão do Nordeste, a gente vai ter uma questão bem específica que o enfermeiro graduado não consegue chegar lá, por N motivos. Então, naquele momento específico, pela necessidade sociocultural, o técnico ele pode atuar naquele momento para solucionar aquele problema daquela situação. Mas, tecnicamente, perante a norma burocrática, não. Só pode exercer função de gestão o enfermeiro para a equipe de enfermagem. No entanto, que já colocando também, que eu queria ressaltar, que tem a ver também com essa pergunta, a questão da capacidade técnica, né? Então, a burocratização hoje dentro da nossa legislação, como norma, conduta oficial, ela diz que para você ser eleito, ser nomeado, na verdade, você ser nomeado
como um responsável técnico de um setor de enfermagem, de hospital, de clínica, de laboratório, você tem que ter capacidade técnica. O que é essa capacidade técnica? É ter um conhecimento empírico, de conhecimento de estudo, junto com o cultural, e todos eles unidos para que você tenha essa capacidade de gerir uma equipe e solucionar problemas sobre aquele conteúdo, aquele assunto a ser tratado. Então, por isso que dentro da norma oficial não pode um técnico, apenas técnico, não pode ser um gestor. Mas, pelas questões socioculturais brasileiras, que a gente sabe que a gente vai ter aí muitos locais que não conseguimos colocar um enfermeiro graduado lá dentro, então, em algum momento, ele vai conseguir fazer essa gestão provisoriamente, que isso que é o indicado, pelo menos provisoriamente. Mas, infelizmente, a gente sabe que isso pode ocorrer aí, acho que a Kátia e a Roberta sabem muito bem do que eu estou falando. É a Vitória de seguinte aqui. Vamos lá, Vitória. Eu termino meu curso técnico e olho a área como eu ingressar. Por exemplo, auxiliar no centro cirúrgico. Aí eu faço outro curso para me especializar. Bom, existe especialização em instrumentação, né? Mas se você quer atuar como técnico na parte de centro cirúrgico, aí, logicamente, cabe algum estudo. Quem pode me ajudar nessa resposta aí? Kátia, quer falar? Oi, Vitória. Como o Carlos comentou, trabalhar no centro cirúrgico, o técnico de enfermagem, não tem problema nenhum, tá? O que é bom? A gente fazer alguns cursos, tá? Se especializar em algumas determinadas áreas. Para trabalhar em bloco cirúrgico, instrumentação é um plus a mais, pode ter certeza disso, tá? Mas o técnico de enfermagem, em si, ele tem um vasto campo para trabalhar, certo? Assim como se tu for trabalhar no bloco cirúrgico, especializar, fazer instrumentação cirúrgica, tu tem específico aquela determinada assistência para fazer. Mas dentro de um bloco cirúrgico, nós temos rolante, tem o técnico auxiliar, tem o pessoal das unidades que auxiliam. Então, o técnico de enfermagem, ele trabalha em qualquer área, tá? Só complementando aí, Carlos, rapidinho, que é importante também, Sim. já que nós estamos falando aí especificamente da administração do campo da enfermagem, né, da equipe de enfermagem, então é importante também colocar que a nossa legislação, ela obriga, falando o termo mais aberto a todo mundo, ela obriga que toda a equipe ela esteja capacitada, né, independente do setor. O profissional de saúde, ele tem que se capacitar a cada tempo. Não é porque eu fiz um curso técnico que nunca mais eu vou estudar, né? Isso até porque a nossa lei internacional, né, de questão de pesquisa e extensão, a legislação, a atualização profissional, ela ocorre na área da saúde em média 4 em 4 anos, em média. Os termos mudam, os termos se atualizam, a questão também das siglas, né, como a gente falou no início, das nomenclaturas da área da saúde, elas mudam sempre, vão estar mudando, e se a gente não nos atualizarmos aí, a gente não vai estar enquadrado nesse grupo profissional. Então, independente da área que você, o aluno, queira ingressar, aquela especialidade que ele queira atuar, ele vai ter que sempre estar estudando. Um profissional da área da saúde, ele só se mantém no mercado se ele continuar estudando. Senão, ele não se mantém. Primeiro, porque os termos internacionais mudam. As pesquisas, como agora, por exemplo, a gente não conhecia tecnicamente o Covid-19, que é novo. Então, agora, se eu não souber, não for buscar o meu conhecimento sobre isso, eu vou ter pacientes com a doença e eu não vou saber cuidar, não vou saber tratá-lo, nem acompanhá-lo. Então, essa questão de, independente do setor, que o aluno possa querer se capacitar, se especializar, ele sempre vai ter que estar se atualizando. Até por norma, né? Vê que legal aqui. Tem a Rita de Cássia. Tem alguma especialização na área? Ou dentro do próprio hospital tem a seleção para essa área? Como é que é isso, gente? Vamos lá, tem, assim, como qualquer área profissional, se ela quiser, vamos dizer, trabalhar com uma área mais técnica, com maior segurança naquele setor, com certeza ela vai ter que buscar um curso de capacitação, um curso de extensão, ou a própria
curso de especialização técnica, que hoje a gente tem. Hoje, para todos os ramos aí que a gente sabe que a enfermagem, como saúde, ela tem um leque enorme de especializações, né? Pode trabalhar desde a saúde indígena até a saúde quilombola, de um extremo ao outro do país. Então, a gente vai diversificar muito. Na questão da especialidade hospitalar, então, ela vai ter aí que, com certeza, procurar um curso, pelo menos um curso rápido de capacitação, porque aí ela tem uma maior capacidade técnica, ela vai ter mais segurança no procedimento, ela vai ter até a questão da vivência em si desse curso, ela vai ter um aprimoramento melhor, porque ela vai precisar desse aprofundamento, né, técnico do estudo dela. Mas existe, sim, cursos da área obstétrica. Excelente, muito bom. Nós vamos encerrando aqui a nossa participação de hoje, a nossa live. A ideia é levar para vocês o melhor possível, levar para vocês carinho e amor, porque ensinar é amor, ensinar é carinho, tá? Tenham todos vocês a consciência de que a nossa sociedade hoje, ela vive um momento difícil, a nossa sociedade de forma geral, ela vive um momento difícil, ela vive um momento delicado, e nós, eu, a Roberta, o Ronald, a Kátia, cada um de vocês, mais de 100 pessoas com a gente agora, precisa ter a consciência cidadã. O que é a consciência cidadã? É saber que dentro do contexto social de hoje, todos nós temos que ter o nosso comprometimento para fazer a sociedade atravessar essa situação difícil. Cada compromisso que você desmarca ou que você cancela, tá? E que envolve terceiros, que envolve outras pessoas, você pode estar cancelando, inclusive, situações na vida de terceiros, né? Em diversas situações. Se você hoje deixa de cumprir um compromisso, você acaba afetando outras famílias, que talvez venham a perder emprego, enfim, todos nós estamos envolvidos nisso. Todos nós. Ninguém está imune a essa situação. Então, cada um de nós tem a situação de estar na sociedade hoje e ter que ter a consciência cidadã. É isso que eu desejo a todos vocês. Nunca se falou tanto em humanização e, principalmente, em solidariedade. Eu gostaria muito que, após a pandemia, a gente pudesse continuar com algumas coisas, fazer de algumas coisas que nós estamos tendo, né, que fossem hábitos. A higiene, o respeito ao próximo, tudo isso, realmente, eu quero dizer a todos vocês que foi muito bom tê-los aqui. Obrigado a cada um, Roberta, Kátia, Ronald, e a cada um de vocês. Obrigada, agora, Carlos. Beleza. Pessoal, um grande beijo, parabéns, continuem rumo ao alcance dos seus objetivos. Não pare, porque quem para é poste, e vocês sabem muito bem que a vida é movimento. A vida é isso, a vida é muitas batalhas, a vida passa sim por dificuldades, mas o melhor da vida é quando a gente passa pela dificuldade, olha no olho dela e diz assim, ó, eu passei por você, tá? A pandemia está assustando todo mundo, eu não estou aqui para mascarar a situação e dizer, tá tudo lindo, como a gente escuta às vezes, muita gente, que lindo, sairemos dessa como pessoas muito melhores e tal. Rapaz, tem gente aí sofrendo às tantas, e a gente tem que nos ajudar uns aos outros, tá bom? Um grande beijo, nós ficamos por aqui, sucesso para vocês, e obrigado pelas participações, tá bom? Até a próxima, a gente se encontra por aqui sempre. Beijo, fui! Então foi isso aí que vocês viram, preparei com muito carinho, sempre que tiver conteúdo interessante, eu coloco aqui no canal para todos vocês. Forte abraço em todos, sigam a gente aqui no canal se não se inscreveu ainda. Aperte no inscreva-se e ative as notificações. Até a próxima!